Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Portal do Sonhador. Hoje eu vou conversar com você sobre como ativar um arquétipo, como entender o funcionamento do arquétipo e esclarecer um pouquinho para quem nunca ouviu falar, né? Ou para quem já tem ouvido falar, mas fica um pouco na dúvida de como funciona e de como ativar, para a gente ter uma clareza na hora da gente fazer as nossas escolhas e também na decisão de utilizar ou não os arquétipos como ferramenta para potencializar, né, o resultado dos nossos objetivos, potencializar o alcance, né, dos nossos objetivos e sonhos, ok? Então, assim, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer para os leigos e para quem é muito científico, muito racional, que precisa de comprovação científica, de que arquétipo é nada mais, nada menos do que um conjunto de informações acerca de um símbolo. E quando você interage com esse símbolo, o seu cérebro, ele faz uma leitura desse símbolo. E tudo que tem relação com esse símbolo, todas as informações ao redor desse símbolo são trazidas, são lidas pelo seu cérebro e trazidas ali para sua consciência, para o seu estado mental. Então, toda vez que você vê uma marca muito famosa, por exemplo, a cerveja Heineken, quando você vê aquela estrela naquela cerveja, a cor verde, tudo isso foi muito bem pensado pela marca para comunicar alguma coisa para o seu cérebro. Então, quando você vê uma estrela, a estrela está muito associado à fama, ao sucesso. E geralmente as pessoas que são atraídas pela cerveja Heineken são pessoas que gostam da ideia de serem famosas ou de serem bem vistas, né, desse status social, entende? Starbucks, quando você vê a marca Starbucks, você vê lá uma mulher com umas caudas, ou seja, uma sereia, ela usa uma coroa e na ponta da coroa tem o quê? Uma estrela. Tem três arquétipos aqui, comunicando, além da cor verde, claro, né? A sereia, que é um arquétipo relacionado ao arquétipo do amante, né, que traz esse magnetismo, essa atração. A coroa é um arquétipo de autoridade, mas também de referência, de ser uma referência no mercado, de ser uma autoridade, assim, né, uma referência em algo. Então ali no caso, a Starbucks seria uma referência em café, ou nesse estilo de vida de cafeteria, porque eu acredito que a Starbucks traz isso. Ela não oferece apenas um café. E o café dela não necessariamente é o melhor do mundo. Mas quando você vai numa Starbucks, você quer sentar ali no Starbucks, tomar seu cafezinho, sabe? Tem aquele estilo de vida da pessoa com um computadorzinho tomando o cafezinho dela na Starbucks. Acho que algumas pessoas vão entender essa vibe, né? Então transmite isso. E tem também o arquétipo da estrela na ponta da coroa, trazendo a mesma questão lá da Heineken. Ou seja, conectando com pessoas que gostam desse status social mais requintado, mais elevado, dessa fama. Enfim, tem isso. O arquétipo da estrela não é só isso, tá, meu povo? Ele tem muitas mais características além dessa, mas ele trabalha muito a questão, sim, da visibilidade. E a estrela é um astro iluminado no céu noturno, né? As estrelas, você vê ela no céu noturno, então ela tem muito isso de brilhar na escuridão também, tá? Mas enfim, não estou aqui para falar especificamente de cada arquétipo desse, mas o fato é que quando você olha para esse símbolo, o seu cérebro lê aquelas informações acerca daquele símbolo. Então toda marca, a Apple, enfim, toda marca ela vai ter um arquétipo. E mesmo que não tenha um símbolo para ser o arquétipo, vai ter um conceito por trás. Então a Nike, por exemplo, ela não tem exatamente um arquétipo, ela tem o logo dela, que hoje em dia a logo dela, obviamente, já se tornou um arquétipo, porque quando você vê o logo da Nike, você sabe o que aquela empresa representa, você sabe que é um tênis, que é esporte. O que a Nike tem como arquétipo? O conceito do aventureiro, né? Do praticante do esporte. Traz um pouco a questão do herói também, que está sempre confortável, ele está com tênis pronto, ele está pronto para corrida, ele está pronto para ação. Então isso comunica também. Você está entendendo? Uma propaganda de carro, ela vai transmitir um efeito que ela quer transmitir para a pessoa que ela quer atingir. Então, se é um carro esportivo, a propaganda não vai ser no meio da cidade, entendeu? Não vai ser no meio da lama, tipo assim, explorando, entendeu? Por quê? Pra trazer o arquétipo do explorador, que é um arquétipo que vai conectar com pessoas
que se afinam com aquele arquétipo. Então, entendendo aí que arquétipo nada mais é do que informações acerca de um símbolo ou de algum conceito que transmite uma informação direta para o seu cérebro, né, para o cérebro da pessoa, a gente já entende que não é uma coisa mística, é uma coisa psicológica, é uma coisa da psique humana, entendeu? E todas essas informações estão no que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, quando você vê um símbolo, um determinado símbolo, as informações acerca deste símbolo estão contidas no inconsciente coletivo, ou seja, lá no seu background, você já sabe aquelas informações. Aquelas informações já estão disponíveis. Quando você interage com aquele símbolo, seu cérebro lê ele e traz tudo que está no inconsciente coletivo relacionado. O que é o inconsciente coletivo? É esse conjunto, esse emaranhado de informações acerca daquele símbolo. O seu cérebro lê e traz aquela informação para dentro, entendeu? No momento em que isso acontece uma alteração no seu pensamento, porque você está lendo aquela informação. Gente, o cérebro lê informação o tempo inteiro, entendeu? Inclusive, a gente tem a percepção delas atrasada, né? Porque o cérebro atrasa um pouco as coisas. Então, quando a gente vê uma coisa acontecer aqui na realidade, na verdade, ela já aconteceu um pouquinho antes. O cérebro lê isso de uma forma atrasada, ele traz para você de uma forma atrasada, né? Então, o símbolo, a informação chega antes de você ter noção de que ela tá chegando a você, né? Enfim, mas isso aí é outro papo. Vamos continuar aqui no foco para entender como que o arquétipo funciona. Então, ele vai trazer essa informação, seu cérebro vai ler e aquilo vai começar a interagir com seus pensamentos. Então, quando você escolhe um arquétipo, você escolhe interagir com aquelas informações acerca daquele símbolo que você escolheu, entendeu? Então, ele vai funcionar como um gatilho cerebral, um gatilho para sua psique, para trazer aquelas características, aqueles pensamentos, claro, positivos para a sua vida, para o seu nível de pensamento. Então, quando você coloca uma águia e você pensa numa águia, e o seu cérebro lê a imagem de uma águia, ele vai ler tantas informações relacionadas àquele animal na Terra, porque a águia em si é um arquétipo próprio, né? O animal águia, qualquer animal, ele tem uma característica própria. Uma águia é uma águia, não importa aonde ela esteja. Então não tem como negar. Ele vai ler isso. Isso é o primordial. Mas ao redor da águia foi colocada outras informações. Então está associada à liderança, está associada ao empreendedorismo, está associada ao xamanismo com os mestres, né? Com os xamãs em si, porque geralmente eles usam as penas das águias, enfim, isso lá na América do Norte, onde tem a águia careca. Mas aqui no Brasil tem as águias também. Tem vários tipos de águias por aí, não é só aquela águia com a cabecinha branca, né? Enfim. Então a pena dessas aves que acessam alturas muito elevadas, né, tá associado ao xamanismo, aos mestres, né? Por quê? Porque eles têm um acesso do espírito, eles têm acesso ao conhecimento espiritual. Então, esse animal é associado a essa elevação, né? Porque ela vê lá do alto, ela vê de cima, ela vê as coisas com uma visão mais próxima do espírito, né? A águia está muito associada ao espírito também, né? Ao Espírito Santo, essa visão assim mais espiritual e tudo mais, porque ela tem essa capacidade de ir bem alto. Então isso vai trazer para você também, quando você fizer a leitura, né? Vai trazer a característica do animalzinho, que sim, sobe muito alto, caça na água, consegue pegar uma presa assim, chegar e pescar, vai trazer tudo isso e vai trazer as informações que foram associadas a ela também, você tá entendendo? E uma vez que isso vem, seu cérebro começa a fazer a leitura daquilo ali e você começa a interagir com essas informações e trazer isso para você. Então você vai começar a pensar de uma forma empreendedora, vai começar a pensar como uma pessoa apta à liderança, vai começar a pensar como uma pessoa que tem esse acesso elevado, de uma visão elevada. Você vai começar a pensar um pouco parecido com uma águia, entendeu? E você vai trazer a frequência. Agora a gente vai entrar num lado que beira o misticismo, tá? Então a galera que não gosta, que é do científico e tudo mais, pode deixar o vídeo por aqui. E a galera que é mística da vida pode continuar o vídeo por aqui, porque agora a gente vai entrar num papo quântico. Quando você interage com um determinado símbolo, essas informações, elas são frequências, elas emitem uma frequência, né? Então, ela vai gerar em você, no seu campo, uma frequência. A frequência do arquétipo está vibrando aqui, ó. A águia está vibrando aqui. E você está vibrando mais ou menos aqui, entendeu?
Então você quer elevar a sua frequência, né? Você tá vibrando aqui, eu não vou conseguir mexer uma mão diferente da outra, né? Você vai trazer o arquétipo da águia, quando você começar a interagir, a sua frequência vai começar a somar junto com a da águia. E vocês vão encontrar um ponto de equilíbrio, onde as duas energias se fundem. Até isso acontecer, meu povo, é o que a gente chama de catarse, tá? É o que a gente chama de integração das sombras. Por quê? Porque o arquétipo, ele não tem uma sombra em si. A sombra é você, tá? A sombra é sua. Claro que o arquétipo tem características como qualquer outro, como qualquer pessoa e como qualquer tudo na vida, luz e sombra. Só que a luz e a sombra nada mais é do que falta de equilíbrio, extremos. Quando você vai para o extremo do arquétipo, você vai para a sombra. Simples assim. Fácil de entender, tá? A sombra não é nada demais, não é nada demais, você não tem que ter medo dela. Ela acontece e se torna uma sombra sempre que vai por excesso. Não importa qual lado seja, tá? Pode ser pelo lado positivo, se você vai por excesso do positivo do arquétipo, você vai entrar numa sombra. Por quê? Porque o pêndulo, esses extremos não são bacanas, entendeu? O ideal é você estar no caminho do meio e saber observar quando você estiver indo para os extremos, tá? Então, quando você estiver interagindo com a energia arquetípica, ela vai fundir com o seu campo. As duas vibrações vão se somar. E tudo aquilo no seu campo que não está compatível, por exemplo, com o arquétipo da águia, cara, vai ter que ser ajustado no seu campo. E é assim que o arquétipo funciona. É assim que ele te ajuda a conquistar os seus objetivos. Ele vai promover novas ondas de pensamento, novos estilos de pensamento, vai fazer você pensar diferente, né? Vai estimular você, aliás, a pensar diferente. E quando você começa a se permitir pensar diferente, você vai bater de frente com as suas crenças limitantes que antes te impediam de pensar dessa forma. Porque se você trouxe o arquétipo, é para você trabalhar uma determinada energia para alcançar algum objetivo, certo? Então, quando você traz ele, ele vai vibrar, ele vai interagir com você e você vai ir para esse outro lugar, essa outra frequência, esses outros pensamentos. Só que aqui vai estar a sua crença limitante. Vai estar tudo aquilo que te impede de vibrar naquela frequência, porque aquela frequência já é disponível para você. Você nem precisaria de arquétipo. O arquétipo é só uma forma de você ter ali, né, no externo, um lembrete, digamos assim, sempre acontecendo ali, emitindo aquelas informações para você manter esse foco, para você manter esse norte de que você está indo para aquele lugar. Então, toda vez que você olhar o arquétipo, você lembra, para que eu ativei ele? Ah, eu ativei para isso. Então, beleza, vamos seguir. Eu tô lá ainda? Ainda não. Então, bora continuar, entendeu? Vamos entendendo, vamos administrar tudo que está acontecendo. Então, se você surtar toda sombra que vier, toda catarse que vier, e ficar trocando de arquétipo, você nunca vai conseguir integrar a energia necessária e nunca vai conseguir enxergar as crenças limitantes e tudo que tem ali relacionado ao que você deseja, que o arquétipo tá batendo de frente, entendeu? Porque ele vai bater de frente, até você dissolver. Aí você dissolve e funde, entendeu? E claro, né, meus amores, existem coisas que sim, você vai entender que, pô, esse arquétipo aqui, bacana, mas não é o que eu quero realmente. Vai chegar um momento que pode acontecer de você entender que não é aquela frequência, que não é aquele estilo, né, de frequência ou de pensamentos, enfim, que você está querendo naquele momento. Então você vai desfocar daquilo e você pode sim desativar o arquétipo, ou você já chegou naquele lugar, mas aquele arquétipo ele continua trazendo outras coisas que já não servem mais para você. Por exemplo, o arquétipo da chave. É um arquétipo poderosíssimo, mas te deixa pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo, né? A chave, ela tem muito isso no sombra, né? Na luz, ela é isso. Na luz, tipo assim, você tá lá, meu Deus, não sei o que fazer, ai, não tenho ideias boas, ai, não sei o que, ai, tudo parece que tá fechado, ai, não sei o que. A chave vem, insights, virada de chave. Você começa a ver tudo de uma outra forma e fala, meu Deus, quantas possibilidades. Aí você vai lá e começa. Aí você abre o campo das infinitas possibilidades. E aí você vai, começa a se mover naquilo, tem uma ideia, pá, vai, se desenrola, faz isso, ganha autoridade, sai da síndrome do impostor, né? Porque a chave ajuda muito nisso. E aí você conquistou isso, você chegou nesse lugar, você atingiu o seu objetivo e você continua com o arquétipo. Você vai continuar tendo milhares de ideias toda hora. Você vai continuar tendo essa frequência. Então, se você não souber equilibrar isso, porque, que nem eu ativo a chave.
Porque eu gosto da autoridade, eu ainda estou trabalhando, eu ainda estou exercitando isso em mim, eu não terminei de exercitar isso ainda. Mas eu tenho muita consciência de que a minha cabeça, ela pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo, né? E eu tenho que saber lidar muito com isso. Por quê? Porque senão, gente, a gente atrapalha um pouco a cocriação da nossa realidade. A gente tem que ter um certo foco. Então, se você estiver perdendo foco por causa de um arquétipo, avalie bem, tenta equilibrar isso. Por quê? O universo, ele responde ao que você está declarando o tempo inteiro, energeticamente falando, e o seu foco, né? Então, se você fica toda hora pensando em uma coisa, depois você pensa em outra, pensa em uma coisa, pensa em uma outra, a energia está se dissipando. A energia está se, entendeu? Indo para vários lugares ao mesmo tempo. Então, vai demorar mais para você cocriar. Claro, você consegue sustentar algumas realidades possíveis simultaneamente. É possível. Mas elas vão demorar mais tempo a se manifestar. Ou até você conseguir fundir elas, pode ser que demore um pouquinho mais de tempo. Mas tá tudo bem também. Mas assim, a chave vai continuar trazendo isso. Então eu vou equilibrando. Eu sei que muitas vezes eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. Principalmente quando eu tô agora, né, num período de transição. Meu Deus, é punk. Transição, fechamento de ciclo, assim, você vai ficar pensando várias coisas. E volta lá atrás, e volta pra frente, vai e fica assim, entendeu? Mas faz parte, né? É só saber lidar, tá? É só saber lidar, mas caso você não saiba, tira o arquétipo, né? Se você já concluiu um determinado objetivo com ele, e se você quiser continuar trabalhando a autoridade, por exemplo, você pode escolher outros arquétipos. Então você pode escolher outros que alinhem com as áreas da sua vida que você quer desenvolver nesse momento, tá? Porque é isso. O arquétipo ele tem que ser pensado em todas as áreas, né, da sua vida, porque ele vai interagir com todas as áreas. Então, pensa bem, porque quando você trouxer a energia, você vai trazer a energia inteira dele, né? Todo o lado luz e sombra. E o lado luz e sombra, como eu disse, é a questão dos extremos, né? Então, o excesso de ideias vira um lado sombra, mas em muitos momentos, quando você não tem ideia nenhuma, que você está todo bloqueado, é uma luz, né? Então, é exatamente assim que funciona o arquétipo. O lado luz e o lado sombra é basicamente esses extremos, entendeu? A agressividade de alguns animais, né? Alguns arquétipos de animais que têm essa agressividade é muito boa para quem é muito acanhado, para quem é muito assim, fechado, não tem culhão para se defender. Cara, isso não vai ser uma sombra, isso vai ser uma puta de uma luz, entendeu? Mas se você já tem um pouquinho disso, você usa o arquétipo, você vê que você tá ficando agressivo demais, tá ficando muito assim, né? Muito pá, resposta, resposta, resposta. É só você voltar para o centro, né? Não deixar ir para o extremo. Mas esse extremo, ou essa tendência ao extremo, talvez não seja boa para você, que já é uma pessoa que sabe se defender bem, que não é acanhado, que já é tipo, papas na língua. É assim que fala. Mas para outra pessoa pode ser super luz, entendeu? Então, é isso, galera. O que mais eu queria falar nesse vídeo, que talvez eu esteja me esquecendo? Eu acho que, na verdade, é isso que eu queria passar por hoje, tá? Pode ser que eu ainda traga mais vídeo falando sobre ativação de arquétipo e como ativar, né? Eu esqueci de mencionar. Basta você colocar a imagem, né, do que você quer ativar na tela do seu celular, se você assim desejar, ou na tela do computador, ou você pode usar um quadro, né, como eu tenho aqui um quadrinho do Beija-Flor. Aqui nessa casa tem também um quadro, um porta-retrato com golfinhos, então eu tô ativando o arquétipo do golfinho, porque ele é alegre, né? Eu queria experimentar um pouco da energia do golfinho, então eu deixei ali para ver o que ia dar, entendeu? E olha, eu acho que ele tem feito alguns efeitos, né? Porque ele mexe bastante com a criança interior, ele mexe bastante com as emoções, né? Ele desbloqueia algumas emoções. E como eu tô em ativação com a águia, e a águia tá sendo assim, meu Deus do céu, que arquétipo sinistro! Sério, gente, é babado, tá? Mas enfim, eu acho que ele tá junto com a águia, porque a águia tá me exigindo muita coisa. Tá me exigindo, é aquilo que eu falei pra vocês, né? A frequência é uma frequência tão assim, diferenciada, né? Que ela realmente bota de frente com muita coisa. E o golfinho vem e mexe, porque tá mexendo com a minha criança interior também, mas enfim, eu trago essas experiências mais pra frente, tá? Porque eu ainda tô integrando todas elas. Eu tenho aqui já o arquétipo da águia, né? Minha experiência, mas tem sido camadas e camadas, então provavelmente vai ter uma atualização, ok? Se ficou alguma dúvida, meu povo, ou algo do tipo, assim, quer bater outro papo sobre arquétipo, eu acho que é muito, né, são muitas informações, mas eu espero que nesse vídeo eu tenha esclarecido pelo menos para algumas pessoas, os leigos, né, a galerinha que gosta do científico, que gosta ali do tudo muito lógico, né, muito, né, mastigadinho, explicadinho, cientificamente comprovado,
Espero que para essa galera tenha dado uma luz. E que para você também que já ativa arquétipo, que já interage, né, de uma forma mística, né, entendendo a energia, entendendo a frequência, o quanto que ele te ajuda a entrar em um determinado estado de ser, né? Porque para mim é isso, né? Ele ajuda muito nisso. Então, às vezes, o lugar onde eu quero chegar emite uma determinada frequência. E quando eu tenho um arquétipozinho na tela, ele me ajuda, né, a focar e ficar ali, vibrando mais naquela frequência. Porque a gente oscila muito a vibração, né, meu povo? A gente oscila muito. E é por isso, inclusive, que às vezes essas coisas não se manifestam tão rápido. Porque se manifestasse tão rápido, meu filho, ia ser triste, tá? Porque o tanto de pensamento negativo que a gente tem ia manifestar rápido, que é uma beleza, o negócio ia ser um caos aqui na Terra. Mais caos do que já é, imagina? Então, que bom que a gente tem essa margem de segurança, né? E que bom também que quando é algo positivo, algo amoroso, algo expansivo, é mais rápido. Porque o universo, ele responde muito melhor ao amor e à expansão, né? Porque é a sua verdadeira natureza. Então é isso, galerinha. Muito obrigado por ficarem até aqui. Dá um curtir aí no vídeo. Escreve aqui nos comentários qualquer dúvida ou, enfim, algum insight que você tem com relação ao arquétipo. Vamos trocar a respeito. E eu te vejo aí no próximo vídeo. Até mais!